nós falar um pouquinho sobre relação de marchas e justamente qual é a melhor, qual é a escolha ideal, ou vou trocar minha bike, vou comprar uma bike nova, que tipo de relação eu posso colocar nela, né? Que tipo de marchas eu procuro colocar nela, ou você também está pensando em trocar a tua relação, está pensando em trocar, está pensando em colocar um grupo diferente lá e não sabe muito bem para onde partir, né? Então, pessoal, a dica, o que acontece? Hoje, quando alguém entra na loja, aqui para comprar uma bike ou para nos solicitar alguma coisa, a primeira coisa que a gente sempre faz, né, com o futuro ciclista, porque na minha cidade tem muita gente que está começando a pedalar ainda, não são só ciclistas, né, que estão andando, mas tem muita gente que está começando a pedalar. Então, quando eles entram na loja pedindo uma bike, a primeira coisa que a gente faz é uma mini entrevista com esse futuro ciclista, né? Por que uma mini entrevista? Porque, primeiramente, a gente quer identificar qual é a pretensão dele em relação à bike, sabe? Porque muitas vezes as pessoas não estão procurando uma bike para fazer uma trilha muito complexa, com pedra solta, descer montanha, fazer downhill, fazer freeride. Não, muitas vezes as pessoas estão procurando uma bike para fazer uma trilha muito leve, estão começando a pedalar, são pessoas que vão fazer 6, 7 quilômetros inicialmente, depois algumas ainda querem uma bike só para rodar na área urbana da cidade, e aí eu começo a entrar num contexto aí que talvez a cidade que você esteja, ela tenha essa demanda ainda muito maior do que a demanda que eu tenho aqui na minha cidade, porque aqui é uma cidade pequena, mas nas cidades grandes, né, a procura pela bicicleta, a procura pela bike, ela está sendo gigantesca. Para quê? Para o pessoal se locomover para o trabalho. Isso mesmo. O pessoal está buscando bike para trabalhar, para se locomover, para de repente livrar aí a possibilidade de ter que pegar um transporte público, para evitar uma aglomeração e assim por diante. Então, cada pessoa ela tem uma expectativa para buscar aquela bike. Geralmente as pessoas vêm aqui, elas querem, olha, Márcio, eu quero uma bike para começar a pedalar. A gente já pergunta, você quer uma bike para andar só na área urbana, né, que é no contexto de trabalho, ou você quer uma para fazer trilha, para você poder andar no interior, fazer umas trilhas bacanas aí. E geralmente as pessoas falam assim, olha, no início eu quero só para a cidade, mas eu quero uma bike que possa aguentar lá também, que possa me levar lá para o interior. Então isso, ele determina muito que tipo de bike a gente vai oferecer para o cliente. Ou, no teu caso, você como cliente, né, o teu amigo talvez aí, como cliente, ele esteja com uma expectativa e ele fala, ó, eu quero uma bike mais ou menos nesse princípio, certo? A segunda coisa que a gente evidencia daí é justamente assim, questão de peso, né? Nós avaliamos assim, às vezes, geralmente a gente faz essa pergunta justamente para poder oferecer o quadro, ou a roda, ou o grupo que ele vai pedalar, isso é importante saber, né? Hoje as bikes, tem bikes de entrada aí, pessoal, que suportam até 130, 140 quilos, assim, né? Então a gente sempre acaba perguntando isso também, porque isso também deve ser levado em consideração. Por exemplo, vamos citar um exemplo bem básico, assim, ó. Você pode pegar uma roda de performance, por exemplo, aí uma roda em fibra de carbono, uma roda que seja de performance, para oferecer performance para um atleta, ela não é pensada, por exemplo, para uma pessoa de 110, 120, 130 quilos. Tem rodas aí que tem limitação de 80 a 90 quilos. Então, isso determina também o tipo de bike que eu vou oferecer. Mas falando da relação, né, entrando nesse assunto, né, aí a gente começa a buscar, sempre oferecendo para ele dentro da Shimano, por exemplo, e eu vou mostrar algumas coisas da Shimano hoje, a gente procura oferecer dentro da Shimano os prós e os contras de cada grupo. Então, pessoal, assim, geralmente as pessoas elas não querem até investir muito, assim. E hoje a gente sabe que as bikes sofreram um aumento aí de mais de 50% no valor delas. Então hoje uma bike no Tourney aí, por exemplo, de 8 velocidades vai estar na casa dos 2.600, Altos já está em 3 e pouco, no Alívio está chegando a 5.000, Deore está em 6.500, 7.000, e aí vai, né? Então é sempre interessante também tentar identificar com o cliente o quanto ele está disposto
a investir na bike? Porque talvez, como ele está querendo começar, ele não vive esse contexto da bike, de loja, do ciclismo em si, ele está começando nisso. Para ele, essas informações são tudo muito novas. Então, geralmente as pessoas acabam optando por um grupo mais simples para fazer essa demanda, para fazer essa entrada, tá? É importante ressaltar, isso que agora eu quero mostrar para vocês, assim, ó, a Shimano, ela todo ano, ó, ela lança um catálogo de peças. Esse aqui é proposital de 2019, que eu já vou mostrar por que eu quero mostrar isso aqui. 2019, e dentro desse manual aqui, ó, ele traz aqui uma classificação aqui dos grupos, justamente para a gente identificar aonde eu posso usar cada grupo de peças, tá? Então aqui, ó, a primeira coluna do lado esquerdo ali, pessoal, eles colocam todos os grupos que são ali para MTB, tá bom? Vamos falar de MTB hoje. Então ele coloca todos os grupos ali, ó. Na ordem decrescente, de baixo para cima, ó, ele vai começar lá, ó. Eu vou lendo junto aqui no meu ampliado aqui, ó. Tá, o Tourney, que tá aqui, tem 4 categorias de Tourney ali, pessoal. Isso que é importante dizer também, tá? Então o primeiro grupo de relação de marchas da Shimano, que é o Tourney, ele já tem 4 categorias dentro dele mesmo, tá bom? Depois disso ele vem o Altus. Depois ele vem o Acera, o Alívio, o Deore. Deore, são 3 categorias de Deore. Agora tem o Deore 4100, o 5100 e o 6100. Então de 10, 11, 12 velocidades. Deore de 12 velocidades. Olha que legal. Depois vem o SLX, XT, XTR. E daí lá embaixo, fora do quadrinho ali, ó, tá escrito o Sight, o Z e o DXR. Tá? Que são grupos específicos aí para outras modalidades. O interessante dessa tabela, pessoal, para você entender, é que a Shimano, ela classifica o grupo ao uso. Ou seja, por isso dessa mini entrevista que eu faço com o meu cliente aqui. Porque com base naquilo que ele vai me falar, olha, eu vou pedalar Brasil Ride, né? Hipoteticamente, né? Vou fazer prova. Ou não vou, eu vou só pedalar aí pelo interior, só brincar um pouquinho, ou eu vou só na área urbana. Então eu começo a mostrar para o cliente a partir desses grupos que você está vendo aí na tela. O interessante de tudo isso, ó, é que todos os grupos que estão aí, ó, quando nós vamos para a segunda coluna ali onde tem as linhas em azul pintado aí na tela, você vai perceber que todos eles são indicados para cross country ou maratona, tá? Agora eu vou falar segundo a descrição, ou segundo o que a Shimano entende por cross country maratona. Para eles, ó, cross country maratona é o quê? Terreno montanhoso, isso está no catálogo deles, tá? E áreas remotas, tá? Que tipo de bike é aconselhável para esse tipo de situação? São as hardtails, modelo leve, então bikes mais entrada, né? E as full suspensions, que possuem o choque de 100 a 130 milímetros. Cross country maratona. Então, ou seja, são bikes pensadas, ou relação de marchas pensadas, para trilhas leves. Pensa nesse jeito. A gente costuma chamar muito aqui a nossa área rural aqui de interior, tá? Então assim, ó, eu quero andar no interior, quero começar a pedalar no interior. Não vou fazer trilha pesada, eu não vou fazer pular obstáculo, não vou fazer XCO, né? Que é essas trilhas fechadas com buraco, rampa e tudo mais. Ela se enquadra nessa modalidade. Então o que acontece? Segundo ó, esse catálogo, a Shimano está nos dizendo, agora vamos analisar as coisas. Ela está nos dizendo que eu posso montar uma bike com câmbios Shimano Tourney, olha isso, com Shimano Tourney, e eu posso usar lá na trilha, ok? Que loucura, né? Que loucura porque até pouco tempo atrás nós nunca íamos classificar o Tourney como uma peça que resistisse a andar mesmo que seja em trilhas leves. Até pouco tempo atrás, o Tourney ele era somente usado para a área urbana. Ó, isso aqui é o 2019, tá aqui, ó.
2019. E tem uma classificação ali que eles tiraram fora. Está escrito aqui, ó, trekking. Talvez não dê muito para você ler. Trekking. E o que é o trekking segundo a Shimano aqui, ó? Estrada asfaltada, trilha leve. Olha que legal. Cross, né? Quais as bikes? De cross, passeio, conforto. Lembra das bikes urbanas? Então, até pouco tempo atrás, os Tourney da vida aí, o Tourney da vida, ele era indicado pela Shimano somente para que ele fosse usado em área urbana. Então, quando o pessoal montava essas bikes, lembra das bikes de 21 marchas? Lembram? Com catraca atrás e tudo mais. E colocava lá no interiorzão para rodar com essa bike, ou lá na trilha leve, e ela não suportava o tranco. Lembram disso? Porque a peça não permitia, ela não suportava esse tipo de terreno. Agora, 2020 e 2021, que é o catálogo que eu estou mostrando para vocês, a própria Shimano já indica que você possa usar aí, ó, o Tourney lá no interior. Mas por que a Shimano faz isso? Por que a Shimano faz isso? Todo ano, eles pegam a tecnologia de um grupo acima, então acima do Tourney estava o Altus, tá? Ele pega a tecnologia do Altus e rebaixa ela para um grupo inferior. Então, o Tourney 2021, ele pode ser associado com o Altus 2020, entenderam? E isso acontece para todos os grupos que você está vendo aí. Eles melhoram sempre a tecnologia daquele que está no topo da pirâmide, ou seja, sempre o XTR, né? Pode cuidar os lançamentos, não, sempre no XTR, salvo esse ano que veio o Deore de 12 velocidades, mas porque a Shimano fez o lançamento dele, né? Então ele pega esse topo dele, melhora a tecnologia dele e rebaixa a tecnologia do antigo para todos os baixos em efeito pirâmide. Olha que legal isso. Então significa, por exemplo, ó, que o alívio desse ano era o Deore do ano anterior, né? O Deore desse ano foi o XT de 2 anos atrás, ou o SLX do ano anterior. Então, a escolha, pessoal, ela sempre deve ser baseada no contexto ao qual você for pedalar. Esse é o contexto, sabe? Então, eu quero uma bike que me suporte. Não sei, a partir do Tourney, a relação de marchas ela já vai aguentar. O que muda, então, entre os grupos? A primeira coisa para você entender. Lógico que sempre as tecnologias, conforme ela vai subindo, os grupos vão subindo, a Shimano vai melhorando o material, vai diminuindo o peso e você consegue uma precisão de troca muito maiores, muito melhores. Você percebe que até a tensão do câmbio lá no range dele, né? Se você for comparar, por exemplo, já um alívio perto do Tourney, é gritante a diferença, né? A mola do alívio muito mais resistente, um câmbio mais leve, um câmbio mais durável, né? Feito para resistir de repente os pequenos impactos e assim por diante. Então, tem que estar associado a isso. Aí sim, eu explico para o cliente isso que eu estou falando agora. Vai depender muito assim, ó, você quer tirar peso, você quer mais durabilidade, você quer ter menos dor de cabeça com regulagem de marchas, né? Nessa situação aqui. Voltando para a tabela, agora eu quero mostrar a sequência dela. Ó. Olha que legal. E aqui vem um divisor de águas. Aqui a gente tem um divisor de águas, ó. Porque a segunda coluna ali, ó, ele está dizendo para nós quais são os grupos que eu posso usar para trail. Para trail. Tá. Segundo, a Shimano. O que é trail? Olha aqui, ó. Relevo acidentado, trilha simples, mas é trilha. Trilhas de montanha, olha aí. E a bike recomendada, já aqui, ó, as full suspensions de 130 a 150 milímetros de choque. Olha aí que legal. Então eu já entendo que o trail é um pouco mais pancada. O negócio já é mais pancada aqui, né? E aí quais são os grupos que ele mostra para nós aí? Olha só, pintado em azul, né? Deore, SLX, XT, XTR. Então, pessoal, não adianta daí eu montar uma bike alívio e querer fazer trilha pesada com ela. Porque daí eu sei que o alívio ele não é compatível para esse tipo de terreno. E, consequentemente, eu vou ter problemas. Problemas sim. O câmbio pode não resistir,
a corrente vai bater muito mais, pode pular, pode cair, o desgaste pode ser muito maior, né? Repetindo, trail, já vamos pegar a terceira coluna ali, ó, que é enduro, né? Que é mais porrada ainda, ó. Relevo acidentado, desafio de montanha, ó, as descidas de montanha, né? Rota longa e sinuosa. Aí, ó, para rotas mais longas, o pessoal gosta de fazer longão, né? Ou seja, por que eu começo a entender, então, que esses grupos, a gente sempre fala que o Deore para cima são grupos profissionais, né? Mas eles são grupos mais de performance, né? Mas não é performance. Quando a gente fala performance, às vezes as pessoas entendem isso como desempenho físico. Ah, é atleta, né? E não é, porque tem uma pessoa, por exemplo, que ela pode estar começando a pedalar hoje, mas ela quer um equipamento que dê menos dor de cabeça, né? Que tem as marchas mais precisas. Nossa, o Deore de 51 dentes, pessoal, que a Shimano lançou agora, é esse 5100 que está aí. Vocês precisam ver que grupo fantástico para troca de marchas. Olha, na minha opinião, eu acabei de vender uma bike na loja com esse grupo, testei essa bike na rua. Na minha opinião, ela está melhor do que a SRAM NX Eagle, tá? Porque 51 dentes e com 11 velocidades. O escalonamento, que a gente chama do cassete, bem uniforme, troca macia, ó, show de bola. Ou seja, se as pessoas elas podem então começar a pedalar, mas já estar dispostas a investir aí na casa dos 6, 7 mil para cima. Porque daí elas vão pegar esse tipo de situação. Ou seja, a bike vai resistir perfeitamente tanto para fazer uma trilha mais leve, quanto fazer uma trilha mais pesada. Entendem isso? Então a Shimano, ela faz essa classificação aí, justamente para que o cliente, né, e eles, é engraçado que até no catálogo, sabe, eles descrevem aqui pedindo para o lojista, no caso nós, né, mostrarmos isso para o cliente e indicarmos de acordo com o que está aqui. Porque o que acontece? Bem interessante falar também assim, ó. Se você estiver usando, por exemplo, um dos grupos que estão aí num terreno inapropriado para a tecnologia que ele foi desenvolvido, a Shimano não cobre garantia, pessoal. Eles não cobrem. Por exemplo, ó, se eu pegar ali um Altus da vida aí, ó, e for fazer uma prova, for fazer competição, né, trilha pesada e o câmbio quebrar, a Shimano não cobre garantia. Porque o que acontece? No momento que um cliente traz a bike na loja, nos pedindo a garantia, eu preciso, além de fotografar toda a bike, fotografar a peça, eu preciso responder uns formulários que tem lá, que eu preciso mandar para eles. E eles pedem também, assim, em que condição o cliente estava usando a bike no momento em que quebrou. E lógico que sim, a gente ser muito sincero, muito honesto, a gente vai falar, olha, estava usando nessa situação, estava usando, lógico que mediante aquilo que o cliente nos passa, tá? Então, se estiver usando isso fora do contexto, fora de algum dos grupos que estão aí, por exemplo, a Shimano não cobra garantia. Então, a primeira dica é saber aonde eu vou usar a bike, e a segunda é que tecnologia eu quero usar, né? Que aí você vai entrar para essa tabela para definir isso. Ah, tudo bem, então eu tenho uma grana legal, de repente quero investir tanto numa bike, de 6, 7 mil, mas como escolher? Talvez esse é o principal objetivo hoje da live, né? Como escolher a relação de marchas então? Se eu tenho, de repente, uma grana para comprar qualquer um dos grupos que estão aí, qual é o melhor para mim? Vamos pensar assim, para você. Vai depender muito do teu estilo de pedalada. Sabe por quê? Por exemplo, a relação de marchas, a combinação que eu tenho na frente dela em relação ao que eu tenho atrás na bike, ela determina o quanto essa bike ela vai ter uma velocidade baixa ou velocidade mais leve e quanto ela vai ter de velocidade alta, que é a velocidade mais pesada, tá? Porque muitas vezes, por exemplo, assim, ó, não adianta nada, até um pouco tempo atrás era muito comum os grupos de 11 velocidades vinha atrás com 42 dentes e na frente com 32, tá? Em tese,
Em tese, para quem já está pedalando, ela até uma relação razoável, meio termo assim para a questão de leveza, né? Mas para um iniciante ela acabava sendo muito pesada ainda. Era uma relação de marchas que ficava pesada para o ciclista andar. Então, normalmente, se a pessoa nunca pedalou, naquela época eu orientava ela a pegar um grupo ou com 3 velocidades na frente ou com 2 velocidades na frente. Porque daí ela teria uma condição de flexibilizar mais as marchas, né, e, consequentemente, extrair do equipamento uma velocidade low, que é a velocidade baixa, mais leve, e a velocidade alta, equilibrando esse meio termo. Ó, eu tenho cliente, por exemplo, que não se acostumou com o grupo Eagle, por exemplo. Porque a bike vinha com uma coroa de 32 na frente, né, mas mesmo mudando para 34, ele usava um NX Eagle. Quando colocava a marcha mais pesada atrás, ele ainda sentia que faltava marcha, né? Pedalava no vácuo, como a gente fala, né? Pedalava em falso. Então, para ele, eu sugeri um Deore de 10 velocidades com 2 coroas na frente. E atendeu bem. Por quê? Porque ele tinha marcha leve para subir, né, as situações mais íngremes, e também tinha uma velocidade mais pesada para ele poder efetuar isso quando ele precisasse. Então, existe uma forma de você identificar. Se o ciclista é iniciante, hoje, 2021, olha que legal isso, 2021, as bikes estão vindo no Tourney de 8 velocidades com 2 coroas na frente. Olha que legal. Antigamente, 2 coroas na frente, né, era só do Deore para cima, né? Depois entrou no Alívio, agora já está vindo no Altus, desculpa, né? O Altus, não, tem o Pedivela Tourney. Porque eu tenho um Audax que vem com 8 velocidades, ela vem com 2 na frente e atrás usa um Tourney de 8 velocidades com 32 dentes. Ou seja, o cliente tem velocidade final, né, velocidade alta, e tem velocidade baixa. Uma bike excelente para o cara começar a pedalar, né? Então, isso deve ser levado em conta. Mas como que eu posso transformar isso em números para eu entender melhor? Vamos pensar dessa forma assim, ó. Aí, ó, eu estava antes aqui bolando a live aqui, pessoal, porque eu faço isso depois das 6, tá? Entre as 6 e 8 horas da noite eu faço isso aqui para a gente fazer a live. Então eu bolei uma fórmula aqui baseada naquilo que eu passo para os meus clientes, tá? Então, essa fórmula não existe, você não vai achar em lugar nenhum, tá, pessoal? Só aqui porque... Mas o conceito existe. Eu só transformei em números, letras, isso para você entender, tá? Como que eu identifico então, ó? Como que eu quero saber se a velocidade baixa da minha bike me atende, tá? Ou se ela fica muito pesada ou não. Então, o que é essa fórmula aí eu coloquei de velocidade low? Ó? Então, eu coloquei ali o símbolo de menor, né? Então, eu pego ali, ó, a menor, o T é os dentes da coroa frontal e o L é de low, de velocidade baixa. Então, o que é essa primeira parte ali? A coroa menor da frente, ok? Então, geralmente, as bikes que usam na frente coroas menores, elas têm 22 dentes, tá bom? Então, grava esse número, 22. Vamos lá, vou colocar na calculadora aqui, ó, 22. Essa barrinha ali, ela está dizendo para eu dividir, tá? Pelo maior dente, que é o T, tá? Do cassete traseiro, velocidade low. Velocidade low é velocidade baixa. Velocidade baixa é sempre a coroa maior. Por que eu estou tratando como low aqui? Porque esse é o contexto que se usa nos manuais da Shimano, tá bom? Então, low e high. Você vai entender. Low, velocidade baixa, é a vovozinha. High, velocidade alta, pesadona. Então eu pego a coroa menor, agora exemplificando tudo isso. Pode até dar um print na tela para você memorizar depois. Você pega aí, ó, a velocidade menor na frente, 22 dentes, e você divide pela velocidade menor do cassete traseiro, que é o COG maior. Então, geralmente, essas bikes com 2 na frente, até no Alívio, elas vinham com 36, correto? Então, vamos falar. 22 divididos por 36. Eu vai ter aqui, ó, deu para mim aqui 0,61, tá? Se eu fizer vezes 100, eu chego a 61%. O que é esse 61%? Aqui que está a chave. Significa que, quando você dá uma volta inteira do teu pé de vela, ó, uma volta inteira do pé de vela, a roda lá atrás, ela vai rodar a circunferência de 61% dela. Entendeu?
Então, eu preciso dar quase 2 voltas no pé de vela para que a circunferência da roda atrás gire por completo. Então, percebe como é uma marcha muito leve e bem bacana e ideal para iniciantes aí? Legal, não é? Bem bacana. Ah, mas a minha é 24. Faz a mesma coisa. 24 divididos por 36 atrás, se for a coroa maior da tua bicicleta. Vai dar ponto 66, 66%. Olha aí que legal. E aí single, como é que funciona? Mesma coisa, só tem uma coroa, né? Então eu pego lá, geralmente é 32, e divido atrás lá, vamos dividir pelo Eagle, que é 50, divididos por 50, ponto 64. Aí você consegue entender, ó, então um Eagle de 12 velocidades, ó, um Eagle de 12 velocidades, ele me dá 64%. Um Tourney de 2 por 8 atrás, né? Vamos pegar o Tourney 8, o Tourney é 22, a coroa maior 32, tá? Dá ponto 68. Se você pegar um Tourney com 64, 22 divididos por 34, quer dizer, né? Você vai ter 64. Ó, esse número que eu queria. Então, o Eagle de 12 velocidades, tá? A coroa menor, com a grandona de 50 dentes lá, você vai ter 64%. Se você pegar o Tourney de 8 velocidades, com 2 coroas na frente, a menorzinha 22 e a maior 34, você vai ter também 64%. Lógico que essa é uma conta, pessoal, ela não é totalmente exata, porque assim, ó, leva em consideração arrasto de roda, uma série de outras coisas, mas ela clareia e ela dá uma ajuda bem significativa para você poder escolher esse tipo de relação. Entendeu que legal? Por isso que, ó, se eu pegar 32, uma coroa na frente, de 11 velocidades, que era 32 por 42 atrás, a SRAM usava isso, por 42, ela dá ponto 76, já é uma marcha um pouquinho mais pesada. Já um iniciante ia sofrer com isso. Então, se você é um iniciante, o meu conselho é que você pegue uma relação de marchas em que esse percentual que nós tiramos aqui fique abaixo de 70, tá? Porque no início é normal, você não tem um condicionamento físico muito bom, você vai sofrer nas primeiras pedaladas, então é legal você ter essa possibilidade de ter uma marcha muito levezinha aqui, ó, na hora que você está subindo com a bike. Entenderam que legal? E a outra agora, velocidade high. Totalmente, você vai fazer a mesma conta agora, só que com as velocidades altas. Pega na frente a maior coroa, e divide pelo menor pinhão lá atrás, tá? Vamos fazer uma conta agora do Tourney também, tá? Tourney usa lá 22 e a maior 36, por exemplo. Vamos hipoteticamente, tá? 36 divido por atrás, o COG da Shimano é 11, né? 36 divididos por 11 deu 3,27. Então, a cada uma volta do pé de vela, a roda lá atrás vai girar 3 vezes 0,27. Entenderam que legal? E o Eagle? 32 na frente, geralmente, divididos por 11. Vai dar 2,9. Por isso que muitas vezes as pessoas estão com o Eagle lá, o NX, por exemplo, andando, né, um grupo de 12 velocidades, caríssimo lá, e falta velocidade final, e vê o amigo ali que está com a bike no Tourney ali, por exemplo, alcançando uma velocidade muito maior, com equipamento muito mais barato. É por causa dessa conta que nós estamos fazendo aqui. Então, esse aspecto é um dos que mais definem, tá bom? Ah, mas eu já sou um ciclista legal, aí você pode partir para um grupo de 12 velocidades, aumentar na frente o teu cassete, né, deixar ele lá mais, o cassete não, aumentar na frente a coroa, né? Já tem gente andando aí com 36, né? Tem um amigo de Mandaguaçu aqui me perguntando se queria usar 38 já, né? Na minha cidade aqui, que é só montanha, só morro, ficaria impraticável usar 38, né? O pessoal aqui tem alguns já usando 36, 34, mas o que mais se usa aqui, por exemplo, é 32. Mas pega Mato Grosso do Sul, por exemplo, que tem aquele chapadão, né? O pessoal anda quilômetros e quilômetros só em área plana, o pessoal já está usando 38, 36. E aí existe outro detalhe.
nem todos os quadros, eles comportam você usar uma coroa 38. Então, há necessidade de você fazer essa verificação antes, tá? Leva lá numa oficina para o teu mecânico avaliar, ver se dá para colocar uma coroa de 38 ou coroa de 36.